Antes da humanidade escrever, antes da filosofia e antes da música organizada, antes até da linguagem como a gente conhece, o corpo já falava. E talvez seja por isso que a dança consegue emocionar alguém sem dizer nenhuma palavra, porque ela nasceu num lugar muito mais antigo que o idioma. No vídeo de hoje a gente vai viajar pela história da dança. A gente vai tentar entender por que o ser humano tenta transformar a emoção em movimento. Porque quando alguém dança, não é um corpo se movendo, é a alma tentando aparecer. Os primeiros registros de dança da humanidade são extremamente antigos. Existem pinturas rupestres na Índia e em regiões da África que mostram figuras humanas em movimento coletivo. Algo que muitos historiadores associam a rituais dançados na pré-história. Muito antes de teatros, muito antes de palcos, muito antes de qualquer indústria cultural. Os seres humanos já se reuniam em volta do fogo. E ali, entre medo, sobrevivência, caça, chuva, morte, celebração, o corpo começou a criar padrões de movimento. A dança nasceu quase como um ritual. Não era sobre estética, não era sobre performance. Era sobre conexão. Conexão com a tribo, conexão com a natureza, conexão com o desconhecido. E imagina aquele cenário. Noite, fogo, escuridão total, sem tecnologia, sem explicação científica. A humanidade ainda tentando entender o universo. E então eles dançavam, para pedir chuva, para celebrar a vida, para enfrentar o medo, para sentir pertencimento. Talvez a dança tenha sido uma das primeiras formas de humanidade coletiva. Com o tempo, a dança começou a ganhar significados diferentes nas civilizações. No Egito Antigo, ela aparecia em cerimônias religiosas. Existem pinturas em tumbas egípcias mostrando músicos e dançarinos. Eles participam de cerimônias ligadas aos deuses e à passagem para a vida após a morte. Na Grécia, ela começou a se misturar com o teatro, inclusive nos festivais dedicados ao deus Dionísio, onde nasceram partes importantes do teatro grego. Dança, música e atuação andavam praticamente juntas. Filosofia, rituais, celebrações públicas. E olha como isso é interessante. Os gregos acreditavam muito na harmonia entre corpo e mente. Então, dançar não era só diversão. Era disciplina, era expressão, era espiritualidade, era arte. A dança começou a deixar de ser sobrevivência emocional e passou a ser linguagem cultural. E talvez isso explique algo muito forte até hoje. Cada povo dança de um jeito diferente, porque cada povo sente o mundo de uma forma diferente. Durante muitos períodos da história, a dança também virou símbolo de poder. Nas cortes europeias existiam danças extremamente rígidas. Cada movimento tinha significado. Cada postura mostrava status. Cada detalhe demonstrava educação e posição social. Foi aí que nasceram muitas bases do balé clássico, especialmente nas cortes da França durante o reinado de Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Ele ajudou a transformar a dança em símbolo de elegância, disciplina e poder político. Disciplina absurda, precisão, controle corporal. Mas ao mesmo tempo existia algo curioso. Enquanto parte da elite tentava controlar o corpo, o povo continuava usando a dança como liberdade. Danças populares, danças regionais, danças de resistência. Porque a dança sempre teve esse lado impossível de prender completamente. O corpo guarda a memória. E às vezes ele fala coisas que a sociedade tenta silenciar. Então chega o século XX. E movimentos culturais inteiros começam a surgir através da dança. O jazz explodindo nos Estados Unidos, o swing tomando salões, o rock movimentando multidões, o breakdance surgindo nas ruas do Bronx. A dança começa a sair dos palácios e volta completamente para o povo. E tudo explode. Jazz, rock, hip hop, funk, discoteca, breakdance. A dança deixa de ser só tradição e vira identidade. Agora ela também representa rebeldia, liberdade, juventude, resistência, expressão individual. E isso acontece junto com a música, porque música e dança quase sempre caminharam juntas. O som mexe no corpo e o corpo responde, é quase automático.
Mesmo alguém parado, quando uma música toca, o corpo reage. Um dedo, um pé, alguma coisa se mexe. Porque talvez o ser humano tenha nascido ritmado. Hoje existe dança em tudo. Em festas, em rituais, em vídeos curtos, em shows, em academias, em manifestações culturais, em celebrações. E mesmo numa era digital, ela continua viva. Porque a dança faz uma coisa muito rara. Ela conecta emoção e corpo ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente isso que as pessoas procuram sem perceber. Sentir alguma coisa de verdade. A dança sobreviveu milhares de anos porque ela nunca foi só um movimento. Ela é memória, ela é identidade. Ela é emoção transformada em movimento corporal. Talvez a dança seja uma das maiores provas que a humanidade sempre tentou transformar sentimentos em arte. Mesmo antes de entender o universo, o ser humano já tentava expressar o que sentia. E talvez seja por isso que certas apresentações ainda hoje arrepiam. Porque no fundo a gente reconhece algo ancestral ali. Algo humano, algo antigo, algo que existia antes até das palavras. Eu reagi, agora é tua vez. Qual é o estilo de dança que mais te emociona ou que mais te representa? Bora, quero saber. E não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Estou esperando sua inscrição. E aqui vou continuar dançando.